sobre Jesus, quem de nós não temos saudade de Jesus? Não é verdade? E por que nós temos tanta saudade de Jesus? E saudade a gente não mata, porque saudade é uma virtude. Quem tem saudade? Quem ama? E de quem nós temos saudades? De quem também nós amamos. E por que nós temos tanta saudade de Jesus? É o Espírito Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, na lição 142, ele coloca, depois de Deus, que é uma presença permanente nas nossas vidas, é Jesus. Essa presença muito mais próxima das nossas almas. E que Jesus, além de conquistar a nossa tutela por amor, foi pelo sacrifício pessoal. E o Espírito Emmanuel coloca que Jesus é o tutor das nossas almas desde o primeiro dia. O que significa isso? Antes que nós chegássemos à categoria de espíritos, Jesus já nos aguardava amorosamente para estar tutelando a nossa viagem em busca da nossa angelitude. No livro Caminho, Verdade e Vida, o Emmanuel também coloca que Jesus, ele, nessa presença permanente das nossas vidas, somos nós quem permitimos ou não sentir Jesus conosco. No livro A Caminho da Luz, o Espírito Emmanuel coloca que foi Jesus quem recebe a terra quando se desprende do sol como uma nebulosa e junto com toda a sua equipe de geneticistas, de arquitetos, de engenheiros, veio prepará-la para nos receber. Imaginemos a grandeza e o carinho de Jesus para conosco. Então, tudo que nós vemos hoje, enquanto a beleza de uma flor, de um entardecer, o canto dos pássaros, está presente aí o psiquismo do Cristo. Da mesma forma que hoje, por exemplo, no Mato Grosso, existe uma soja com alto índice de produtividade e com alta resistência a pragas. Os geneticistas criaram uma soja, ou por entenderem da lei da genética, a desenvolveu. Da mesma forma, Jesus, como sendo o mestre maior, tanto é que nosso Pedro na música, colocando Jesus como sendo essa presença, nosso modelo, nosso guia, ele é realmente o responsável pela nossa viagem em busca da nossa evolução espiritual. E numa mensagem que se intitula A Manjedoura, no livro A Caminho da Luz, o Espírito Emmanuel também coloca que Jesus veio inaugurar para a humanidade, com o exemplo da manjedoura, o símbolo da humildade. Ele que poderia ter descido num dorsal de astros, ele que poderia regimentar o maior exército, se assim quisesse, como que ele veio? Seus pais, batendo de porta em porta, pedindo guarida, para que ele pudesse ali nascer. E quem deu o espaço, não deu do espaço que lhe incomodava, ou que lhe faltasse. Deu, na verdade, uma estrebaria, um curral, que seu pai teve que improvisar um coxo como seu berço. E aí nós vamos entender, quando Jesus chega dizendo, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Por quê? Porque aqueles de nós que ficamos numa codependência ou numa exigência de sermos servidos, nós estamos numa infantilidade psicológica espiritual, ou estamos, quem precisa ser servido, num processo de imobilidade, dificuldade de se autogerir.
Jesus coloca que ele também, o seu reino não é deste mundo. E ele afirma: não amonteis tesouro onde a traça corrói, a ferrugem consome e o ladrão roube. Ele está falando: não amontoeis. Por quê? Não é proibido, pelo contrário, nós devemos cuidar muito bem daquilo que a vida nos oportunizou, dos diversos recursos que a vida nos oferece. É da nossa condição social, é da nossa condição financeira. Porque se nós não cuidarmos desses talentos, nós seremos também responsáveis por estarmos negligenciando. O que Jesus vem colocar é: não amontoeis. Por quê? Quando nós amontoamos, o que acontece? Nós saímos daquele aspecto da nossa essencialidade e vamos para a superficialidade. Quando Jesus coloca: meu reino não é deste mundo, ele vem mostrar que todos nós estamos aqui de passagem. Como Sócrates já dizia, nós, enquanto seres inteligentes, somos viajores do tempo e a vida na Terra é uma estação. O que quer dizer isso? Aqui nós estamos à semelhança de alguém numa rodoviária, num aeroporto. É um ponto de quê? De passagem. E aí eu pergunto: todos nós estamos na fila para voltar? Quem quer furar essa fila? Essa é a fila que ninguém quer furar, não é verdade? E aí nós vamos entender, quando Jesus chega nos trazendo uma nova proposta de vida. Ele diz assim: eu venho para que tenhais vida, e vida em abundância. Que vida seria se todos nós somos vida? O que é que Jesus estaria nos dando, essa outra vida? Essa certeza de que é através das reencarnações sucessivas que nós vamos desenvolvendo os valores que trazemos conosco, com a responsabilidade da nossa elevação espiritual. Mas Jesus, num dado momento, já prevendo a sua crucificação, segundo o registro de João, capítulo 14, 15 e 16, ele coloca Jesus perpassando o olhar por aqueles que ali estavam. Ele afirma: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai que envie outro Consolador, para que fique eternamente convosco. Portanto, esse outro Consolador, ele é o Consolador por excelência. Mas é um Consolador que iria ficar eternamente conosco. Quem de nós aqui vamos viver eternamente na nossa persona? Lacordaire só serve para essa encarnação. Pedro só serve para essa encarnação. Então esse Consolador, ele não viria centrado numa pessoa. Ele viria centrado em algo que seria permanente. E o que é o permanente? São as leis divinas. E justamente surge um fenômeno em 1848, na cidade de Hydesville, nos Estados Unidos, e este fenômeno se propaga de tal forma que chega na França. A França é tida como sendo a cidade de luz. Por quê? Porque tudo que chegava de manhã, de novidade, à tarde já estava fora de moda. Tamanha afluência daquilo que surgia enquanto novidade. Quando surge, portanto, os fenômenos chamados das mesas girantes. E um magnetizador de nome Sr. Fortier convida um professor, Hippolyte Léon Denisard Rivail. O professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, ele foi discípulo de Henri Pestalozzi. Henri Pestalozzi é um dos pais da pedagogia moderna. Henri Pestalozzi, ele já dizia que educar é coisa do coração. Até ele, a criança era tida como sendo um mini adulto, e para aprender precisaria ser castigado. Mas quando este amigo foi e disse ao professor Rivail: olha, as mesas estão bailando nos salões. Ele, um profundo estudioso de antropologia, de sociologia, de magnetismo, poliglota, ele disse: isso é muito comum. Você empresta o magnetismo para um ser inanimado, ele pode mover. E esse professor, o magnetizador, volta agora ao professor Rivail
Diz professor Rivai, as mesas não somente estão bailando, as mesas agora estão respondendo às perguntas daqueles que lá estão. E ele parte de um método dedutivo. Para o fato da mesa responder, haveria de ter um efeito, uma causa inteligente. Se ela é desprovida de cérebro, responder é uma causa inteligente, um efeito inteligente, ele deveria ter uma causa. E ele foi, pela primeira vez, na casa da Madame Prenez-Maison, enquanto as pessoas faziam perguntas frívolas e banais, ele faz as perguntas de uma forma muito profunda. O que é que está por trás deste fenômeno? Não é quem. Quem fez esta mesa? O próprio verbete, eu posso deduzir que alguém a fez. Não, ele tem um cuidado de perguntar o que é que está por trás deste fenômeno. E as mesas então respondem, somos nós, as almas dos homens que já vivemos na terra. Pode nos chamar os espíritos ou como lhes aprouver. O fato é que ele já sai dali com um grupo de amigos sérios e passa a pesquisar aquele fenômeno. Depois de um período, ele percebe que está diante de um profundo tratado de filosofia, de religião, de ciência, porque ele fazia as perguntas e os espíritos respondiam. E à época surgiu mais de 1000 núcleos de manifestações dos espíritos. E ele mandava as perguntas e checava e comprovou a universalidade dos ensinos dos espíritos. Portanto, vem a lume no dia 18 de abril de 1857 o atestado de óbito da morte, com o nome O Livro dos Espíritos. Porque até o advento da doutrina espírita falava-se da sobrevivência da alma, mas não havia comprovação. Com o advento do Livro dos Espíritos, há também um desbancamento do Deus antropomórfico, do Deus forma humana, o Deus que castiga, o Deus que pune, e surge um Deus de amor, de ternura. E aí vamos entender que a doutrina espírita, ela surge, portanto, para a humanidade, à semelhança do microscópio, que não veio criar um mundo novo, mas veio desvendá-lo. Portanto, a doutrina espírita, ela vem trazer para nós essa certeza que nascimento não é o começo, como também a morte não é o fim. Eu havia terminado uma palestra, logo naquele período da pandemia, que estava ainda presencial e também híbrido, e as pessoas com o distanciamento devido pela orientação dos profissionais da saúde. E quando eu terminei a palestra, acercou-se de mim uma senhora e disse, olha, eu amo esta casa. Olhando para a casa espírita, ela disse, eu amo esta casa. Porque nessa casa aqui, eu aprendi que Jesus, ele não é o crucificado. Ele é a presença permanente nas nossas vidas, como realmente um modelo e guia para todos nós. Eu aprendi também aqui nessa casa que nós somos espíritos imortais. Eu aprendi nessa casa a levar para a intimidade do meu lar o Evangelho no lar. E a coisa mais ou menos de 3 meses atrás, meu esposo e nós há 3 anos frequentamos essa casa, ele foi e disse, bem, com essa situação da pandemia, batendo na porta de tanta gente, nós não estamos isentos de tal situação. Mas se algo nos acontecer, busquemos manter a serenidade. E assim que passar a pandemia, voltemos para a casa espírita, de onde nós aurimos forças para administrar as nossas dificuldades e trazermos para a intimidade das nossas almas a esperança e a fé. E naquele momento ela foi dizendo, e ela foi e disse, o meu marido, ele recebeu logo depois do Evangelho no lar, ele disse, bem, eu tenho uma sensação que algo pode nos acontecer de um momento de muito testemunho e que nós nos mantenhamos muito juntos. E eu, ele e meus 3 filhos, aqueles ali mostrou, fazemos o Evangelho no lar porque na casa espírita nós aprendemos a importância do Evangelho no lar. Porque é um momento em que nós estamos levando Jesus para a nossa intimidade.
Mas o fato é que isso, quando foi logo depois do evangelho, na quarta-feira, meu marido sentiu uma dor no peito. Na quinta-feira aquilo se agravou. Na sexta-feira nós fomos a um hospital. Quando eu estava ali preenchendo o protocolo ali do hospital, eu vejo meu marido passando numa cadeira de roda. Quando eu fui me aproximar dele para abraçá-lo e ver o que estava acontecendo, o enfermeiro disse, não, nem aproxima, nem encosta nele porque ele está com Covid. Vocês não podem mais encostar nele. E mais, cuidado com vocês, porque se ele teve o Covid, alguém mais também pode ter. Mantenham-se isolados. E naquele momento, eu só vi meu marido indo e fazendo um aceno. Foram 15 dias de notícias desencontradas. Quando logo depois, uma sexta-feira à noite, eu recebo um telefonema. E nesse telefonema, meu filho estava do meu lado, felizmente. Aquele que estava do outro lado perguntou, é você que é a fulana de tal? Sim. Venha logo amanhã para você identificar, ver se identifica o corpo do seu marido. Porque houve uma problemática no computador e nós estamos numa dificuldade de fazer a identificação. Eu não dormi à noite. Logo bem cedo fui com meu filho mais velho e quando nós chegamos lá, o profissional da saúde nos levou junto com mais tantas outras pessoas que estavam lá também buscando identificar os seus familiares. Quando ele abriu aquela capa preta, não era um jovem mais ou menos de 18 anos. A segunda era uma senhora. A terceira era o meu marido. Naquele momento eu tive aquela sensação de desmaio. Meu filho me segurou, foi e disse, mãe, nós aprendemos com a doutrina espírita que o que nós estamos vendo não é o meu pai. É a semelhança do casulo que a borboleta ganhou o jardim de Jesus. Ou nós estamos contemplando a gaiola que o pássaro foi, deixando a saudade e toda uma construção de convivência. Naquele momento, ele então me convida a fazer uma oração. Eu tinha na bolsa o Evangelho segundo o Espiritismo. Abrimos e ele leu em voz alta, perdas de entes queridos. Quando ele orou, ele leu, eu fiz a oração com muita dificuldade. Quando nós olhamos, a maioria estavam todos chorando, emocionados com a própria leitura e aquela situação. Mas uma senhora chegou até a mim segurando meus braços e disse, pelo amor de Deus, onde foi que você conseguiu essa leitura, este livro? Eu quero conseguir. E eu dei para ela o exemplar do Evangelho. E ela foi e disse, porque meu filho, meu único filho, de 18 anos, é aquele, foi que a primeira vez, aquela primeira abertura da capa, era o filho dela, que foi acometido da Covid e veio a óbito. Mas veja, eu prometi para ela que eu iria auxiliá-la trazendo para a casa espírita. E ela foi e disse, é aquela senhora ali, olha. E mostrou. E ela disse, olha, eu, graças à doutrina espírita e graças ao estudo da doutrina espírita, não tirou a dor, porque a dor ela é inevitável, mas o sofrimento é fruto da nossa ignorância. É por isso que Siddhartha Gautama Buda coloca que nós sofremos por desconhecermos as verdades que trazemos dentro de nós e que todo o caminho da ignorância leva ao sofrimento. E quando nós sofremos, é por ignorar a ignorância que nós ignoramos, diz Buda. E aí Allan Kardec, quando vai denominar a doutrina espírita, ele coloca que ela é uma ciência que estuda a natureza, a origem, o destino dos espíritos e as suas relações com o mundo corporal, nos trazendo a certeza de que todos nós que aqui estamos
estamos num processo como se fosse num grande hospital-escola. O ano letivo vai terminar para todo mundo. Agora, cada um estará levando para casa a forma como ele se comportou diante do currículo, no caso nosso, reencarnatório. E a doutrina espírita, ela vem estar nos trazendo a esperança e a consolação, porque ela tem como objetivo principal reviver o Evangelho de Jesus em espírito e verdade. Tanto é que Jesus, logo depois da sua desencarnação, ele volta para comprovar que a vida continua. Portanto, a doutrina espírita, como ciência, é necessário que nós busquemos estudá-la se nós quisermos o nosso autoaprimoramento espiritual, para que nós possamos estar aprimorando, principalmente, de uma forma, de uma relação saudável conosco, com o outro e diante da vida. Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27 e 28, qual capítulo? 27 e 28, quem não leu vale a pena ler, tudo bem? Ele nos fala do poder da oração. A oração, diz Emmanuel, é este interfone que nos liga ao Criador. E através dos laços invisíveis do pensamento, nós absorvemos a esperança, a fé, a confiança, para que possamos prosseguir em harmonia e equilíbrio na sintonia dos bons espíritos. Ele mostra que a oração, ela além de fazer tão bem para quem ora, nós podemos também fazer as orações intercessórias para os nossos entes queridos. Divaldo Franco conta no livro Semeador de Estrelas, que é de Sueli Caldas Schubert, o suicida do trem. E ele conta que ele tinha um hábito, Divaldo, de pegar nos periódicos de Salvador aquelas pessoas que haviam desencarnado e colocava no livro, num caderno, para que ele pudesse orar. E ele viu a figura, a imagem de um cidadão que havia, segundo os relatos, suicidado na frente do trem. Mas ele era um pedreiro e ele ainda mostrava na fotografia a marmita na garupeira da bicicleta. Divaldo ficou tão sensibilizado que ele falou, não, ele não pode ter suicidado. Ele ia para o trabalho, talvez não deu tempo dele atravessar. E ali ele começou a orar durante 10 anos, num período em que ele estava enfrentando um grande desafio, como todos nós passamos. Surge ali, na madrugada, aquele espírito dizendo, o que está acontecendo com você, meu irmão? E o Divaldo vai e conta e diz, olha, eu, mas um tanto quanto de outros espíritos, estamos todos vibrando por você por gratidão. Eu sou o suicida do trem. E ele então foi e contou que quando o trem passou, ele sentia o impacto do trem, e porque a pessoa quando desencarna no suicídio, ela não consegue de imediato desvincular o espírito do corpo físico. Por quê? É como se nós tivéssemos, que é o perispírito, como se fosse um cordão umbilical que o feto se alimenta dentro do útero da mãe. Fazendo essa simbologia, é como se nós, enquanto espíritos, estamos ligados ao nosso corpo por esse laço fluídico que Allan Kardec coloca como sendo perispírito. E ele só se desfaz pela morte natural ou quando benfeitores espirituais, por exemplo, uma pessoa com um acidente, vem e faz uma intervenção como um médico diante do nascimento da criança. A pessoa, quando suicida, ela mantém essa ligação. Porque quem tem saudade, quem tem angústia, quem tem raiva, quem tem depressão, quem tem pânico, não é o corpo. O corpo é semelhança do computador. O computador ele tem um programa para movimentar a máquina.
Mas além desse programa para movimentar a máquina, ele também tem programas periféricos, PowerPoint, Word e assim por diante. Nós movimentamos o nosso corpo através dos pensamentos. Por isso que a importância da oração e do estudo da doutrina espírita, nos ajudando no nosso aprimoramento dos nossos padrões mentais. E o Espírito então foi e disse para o Divaldo, da medida que você ia orando, eu senti uma brisa. E aquilo foi se distanciando, depois eu fui socorrido para um hospital. Mas, como a morte não nos desliga dos nossos entes queridos, eu ouvia gritos. Ah, mas se meu pai não tivesse suicidado, eu não estaria aqui. E fui atraído, era minha filha num prostíbulo. Um outro estava gritando, era meu filho no presídio sendo agredido. E a minha esposa dizia, covarde, se ele não tivesse suicidado, nós não estaríamos nessa situação. Então nós vamos perceber nesses relatos, e que Allan Kardec traz muito bem no livro Entre o Céu e o Inferno, ou Justiça Divina, ou esse ano está fazendo 160 anos, ele faz relato de espíritos que desencarnaram em condições de sofrimentos, espíritos em condições de medianas e espíritos já num processo moral elevado. Ele mesmo, logo depois da sua desencarnação, ele vem a comunicar-se. Então nós vamos perceber que a doutrina espírita, ela nos possibilita essa certeza que a vida continua. Os nossos entes queridos não foram como separando de nós, porque o amor tem a função de unir corações. Eu moro em Cuiabá, a minha mãe morava em Brasília, e minha mãe teve um câncer de intestino. E quando fui visitá-la, ela foi e disse, olha, ontem eu tive uma surpresa muito grande. Chegou um rapaz muito bonito, sentou ao lado da minha cama, colocou a mão dele nessa minha região do estômago, e eu estava com dor, aquilo foi aliviando, foi aliviando. Eu estava numa madora, quase assim, não dormindo, não profundamente, e quando aliviou aquela dor, que eu prestei mais atenção nele, eu fui e disse, mas você parece tanto com meu filho. E ele olhou para mim e disse, mas mãe, a senhora não está me conhecendo? Eu disse, não, eu sou o Alberto. O Alberto é meu irmão, que aos 12 anos, ele sofreu um acidente de bicicleta e veio a desencarnar. A minha mãe sempre orava por ele todo dia no Evangelho do Lar. E ele foi e disse, mas mãe, eu cresci. Aqui, nós crescemos. Mas Alberto, por que só agora você me aparece? Disse, mãe, o amor de mãe e de filho é para sempre. O bem não tem vencimento. Eu sempre estou e estive com a senhora, principalmente nas suas orações de carinho, de ternura comigo, principalmente no Evangelho do Lar. E naquele momento ela disse que se emocionou tanto, ele a abraçou e disse, olha, eu quero lhe dizer que logo mais, meu pai, quando eu tinha 13 anos, ele desencarnou, dizendo, nós viremos buscar a senhora dentro em breve. A senhora já está agora virando uma nova página para fazer jus a todo esse acolhimento no mundo espiritual. 14 filhos. Imagina o mérito. E aí, vamos entendendo que o que a doutrina espírita nos traz, essa consolação e essa esperança na certeza de que nós somos espíritos interligados profundamente um com o outro, e que a morte não é o fim, como também nascimento não é o começo. E para que nós possamos entrar nessa esperança, nessa consolação, é fundamental que nós busquemos estudar a doutrina espírita. Porque quando nós estudamos a doutrina espírita,
ela vai estar naquele momento que nós vamos absorvendo esses conteúdos, nos ajudando numa mudança de padrões mentais. E nos ajuda também na mudança de companhias espirituais. Tira de nós nossas dificuldades? Não. Mas nos ajuda a unir forças para administrá-las com carinho, com ternura. Por quê? Porque a doutrina espírita é, na verdade, Jesus de volta. É Jesus nos trazendo, conforme ele prometeu, o Consolador, que ficará eternamente convosco. Humberto de Campos, no livro Boa Nova, ele conta a história de uma mulher muito sonhadora, Joana de Cusa. Ele coloca que Joana de Cusa era uma mulher de um dinamismo, de uma visão de proatividade com a vida, de resiliência fora de série. Mas num desses momentos que todos nós passamos, de ordem familiar, de angústia e de sofrimento, como diz o Espírito Emmanuel, a ajuda sempre chega na frente, foi justamente aquela que auxiliava nos afazeres domésticos, foi, disse Dona Joana, passa por Cafarnaum um homem incomparável. Um homem que fala que todos nós somos filhos de um pai de amor, de justiça, e que na casa desse pai há várias moradas. Nos coloca que todos nós somos irmãos e que não há separatividade perante ele, diante das criaturas. E ela foi. Naquela tarde e noite de primavera, disfarçada porque era uma dama da sociedade, se misturou ao povo. E quando ela ouve, naquele momento, Jesus colocar com ternura e carinho: vinde a mim todos vós que achais sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E aprendei comigo que sou manso e humilde de coração, e encontrareis de repouso e descanso para a vossa alma. Aquelas palavras do Cristo eram quais gotas de orvalho na dor do deserto da alma de Joana de Cusa. E quando nós realmente queremos algo e nos determinamos, o como nós damos um jeito. E ela queria naquele momento chegar mais próximo de Jesus. Ela queria dividir com ele, beber da fonte da sua alma as palavras de consolação, de orientação. E ela ficou sabendo que Jesus estaria na casa de Pedro naquela noite. O que ela fez? Bateu a porta na casa de Pedro. Quando ela bate a porta, ela ouve aquela voz terna, canora, meiga, acolhedora: entre, Joana, entre. E que ela entra, que ela vê: mas Senhor, o Senhor me conhece. E Jesus tocando carinhosamente nas mãos de Joana de Cusa, como faz conosco, olhando nos olhos, que é a janela da alma, aconchegando ao peito, foi e disse: ó Joana, minha filha, eu sou o bom pastor, e o bom pastor conhece todas as suas ovelhas nominalmente. Então o seu nome, o meu nome, seu nome, o nosso nome, todos estão escritos no coração de Jesus. Lá fora há muita dor, há muito sofrimento, há muita angústia daqueles que não conhecem o Jesus que conhecemos. Então que sejam as nossas mãos aquelas que colocaremos à disposição de Jesus para estar nos dando a oportunidade do trabalho do bem. E a semelhança do pobrezinho de Assis, que nós temos condições de dizer, sabendo a morte não é o fim, nascimento não é o começo, que nós possamos pedir: Senhor, onde eu estiver e como eu estiver, fazei de mim instrumento da sua paz. Jesus nos abençoe.